Fala comigo, decisões. O trabalho do diabo é cegar as pessoas. Porque quando nós saímos da luz, uma pessoa que está cega, ela está na escuridão. Então, quando nós saímos da luz, nós estamos nos enchendo das trevas. E quando nós vivemos nas trevas, quando nós vivemos na cegueira, nós agimos com ignorância, nós agimos de forma estúpida. Uma vez, acho que uma ou duas vezes a bispa já falou sobre isso, de um exemplo de uma pessoa que um dia foi do nosso ministério, que um dia num velório, uma das pessoas que frequentava a nossa igreja, foi lá e viu aquela pessoa: fulano, o que você está fazendo aí e tal? É parente seu? É conhecido seu? Não conheço não. Tem gente para todo tipo de gosto, A pessoa estava num velório que não era o dela, que não era de um familiar, de um amigo, não era nada, só entrou na salinha lá. E eu, se eu não me engano, era numa época de Natal. Aí eu falei: mas por que você está aí? Para eu pensar na vida. Pensar na vida, pensando em morte. Numa época de Natal, numa época onde não que Jesus nasceu no dia 25, mas todo o contexto é de relembrar, é de homenagear o Senhor Jesus, ou seja, a vida, a luz, e a pessoa lá refletindo, pensando na vida dela, num lugar de morte. Então, quando a pessoa realmente ela está nas trevas, ela está cega, ela faz coisas estúpidas por conta de uma mentalidade derrotada. Então, a gente pode até falar, como até a gente falou nessas canções aqui, de Pedro. Pedro, a gente pode falar dos erros dele, mas ele foi o único que teve a coragem, a ousadia de pedir para ir até Jesus numa tempestade. E quando se afundou, o Senhor estava lá para sustentá-lo. Então a gente pode falar de uma série de defeitos de Pedro, mas ele queria o Senhor. Ele tinha fome, ele tinha sede do Senhor. Então ele tinha decisões, muitas vezes imaturas, muitas vezes impulsivas, mas ele tinha vontade de acertar. Então, onde as nossas decisões têm nos conduzido? Onde os nossos caminhos têm nos levado? Nós precisamos analisar tudo isso. Nossas decisões têm nos levado a bons resultados, a resultados de vida, ou nós temos sido conduzidos a resultados medíocres, resultados de morte, por conta de uma mentalidade de coisas mortas, pensando em coisas mortas, quando nós deveríamos pensar em vida, em projetos, em crescer. Muitas vezes estamos falando do passado, estamos falando de problemas, estamos vivendo por orgulho, por sentimentos, por misérias. Então, onde os nossos caminhos, as nossas decisões, o vale da nossa decisão, estamos indo para qual direção? Para sair daquela velha vida ou para permanecer na velha mentalidade? Olha aqui em Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Ok? Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Fala comigo, por gentileza. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Os nossos frutos revelam o que tem sido a nossa prioridade. Os nossos frutos revelam com que nós temos nos envolvido. Os nossos frutos revelam se nós temos sido boas árvores, porque nós temos produzido bons frutos.
Mas se nós temos produzido maus frutos, nós refletimos que somos uma má árvore, uma árvore ruim. Então as nossas atitudes, a nossa conduta tem dado frutos de amor, de generosidade, de paz. Eu busco viver em paz. Eu penso no que é certo. Eu trabalho para corrigir os pontos da minha vida que são viciados. Aqueles mesmos comportamentos que não agregam, que não funcionam mais. Eu não tenho mais compromisso com aqueles erros. Eu quero melhorar todos os dias. Então nós somos o resultado disso, das influências que nós temos aceitado para sermos boas árvores ou árvores ruins, produzindo bons frutos ou frutos ruins. Então nós somos o resultado de influências, de padrões antigos dos nossos pais, dos nossos antepassados, padrões familiares, e muitas vezes não estamos adotando o padrão de Deus, o padrão da Bíblia. Então nós precisamos analisar. Nós crescemos e adquirimos um padrão. Às vezes o seu pai vivia endividado, você vive endividado também. Às vezes a sua mãe era descontrolada, você é uma pessoa descontrolada também. Às vezes você via pessoas, sua família era uma família de autossabotadores. O que vai produzir? O que vai gerar? Uma árvore ruim produz frutos ruins. Então vai gerar filhos descontrolados, autossabotadores também. Então eu me tornei um mau administrador, um mau pai, um mau marido, uma esposa ruim. Por quê? Porque nós carregamos aquele padrão. Padrão das gritarias, o padrão das dívidas, da incredulidade, do pessimismo, da passividade, da covardia. Adotamos, queremos muitas vezes parecer com o mundo, o padrão de rede social, o padrão das amizades, dando mais crédito à voz do médico, à voz do advogado, à voz de qualquer coisa. Tudo influencia muitas pessoas. Mas quando a gente pergunta, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, pense no que é porcaria, pense no que é morte, pense no que é derrotado. A Bíblia diz isso, pessoal? A Bíblia diz o quê? Fala comigo, pense no que é bom. A Bíblia diz, vigie a sua boca. O que a Bíblia diz? Se a gente conseguir segurar a nossa língua, a gente se torna o quê? Perfeito. Olha só, como que a gente é imperfeito. Por quê? Quando dá língua. Porque fala bobagem. Porque não se aguenta. Até a pessoa que tem gente que brinca, né? Não, porque não me aguento, não aguento. Se eu não falar, eu vou morrer. Pois é, olha aí, ó. A língua é um pequeno membro, mas que tem muito poder. Então veja só. Jesus foi o homem perfeito. Elias foi arrebatado. Então imagina. Homens que foram arrebatados, o Enoque, o Elias, certamente porque eles controlavam as suas emoções, a sua língua, os seus pensamentos, porque nós somos humanos, feitos à imagem e semelhança do Senhor, então nós não somos robôs, nós temos emoções. Não ter emoções seria terrível, mas muitas vezes nós nos sabotamos. Então a gente sabe o que a Bíblia diz. A gente sabe, a Bíblia fala para a gente se equilibrar, para a gente falar o que acrescenta, pensar no que é bom, não falar bobagem, né? Vigiar a boca, ser influenciado não pelo mundo, mas ser influenciado pela fé. Mas aí no dia a dia é o que sai os nossos padrões. Então muitas vezes a gente está ainda com cegueira, com tapas, que não estão nos deixando enxergar a coisa certa. Ou às vezes a gente até enxergou, mas não tomou ainda a decisão, o vale da decisão.